Nós vamos falar sobre a marca da besta, hein, pessoal? Vamos ler então Apocalipse 13. Vi emergir do mar, versículo 1, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem é o dragão? É uma das pessoas da trindade satânica, coloque aí, escreva, é o diabo. Ok? E essa besta que emerge, do mar, gente, é o anticristo, escreva aí. Porque o texto vai falar de 2 bestas e vai falar do dragão. Há quem diga, tem escatólogo que diz que são 4 bestas. Não são 4 bestas, são 2 bestas na Bíblia, E o dragão, que é o diabo, é a trindade satânica. Isso é o que eu reconheço dentro da Bíblia. Mas tem comentários que chegam a dizer que a 4ª besta é Roma. Não sei por quê. Não vejo isso. Quando fala em Roma, Vaticano, já está falando da grande prostituta, já não é besta, Mas assim, tem 2 bestas, tem o dragão e tem os abestados também, que falam besteira, Então, são seguidores do mestre Tiririca, Então, a gente vai ouvindo tudo que dizem, porque ouvir a gente pode aceitar, que é o problema, Amém? Então, vamos lá. Então vi uma das suas, verso 3, então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Grife aí, 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o quê, gente? O tabernáculo. A saber, os que habitam no céu. Gente, isso aí está escrito aonde, bispo? Note aí, Daniel, capítulo 7, do versículo 8 ao 25, e Daniel 11, versículo 36, tá? Lá no versículo 2, abaixo dele, escreva aí Daniel 7, 4 a 6, que fala sobre esse leopardo, esse animal, E no primeiro versículo, ele é o cumprimento aí, ele é essa visão que o Senhor Jesus dá a João. Está lá em Daniel 7, do 3 ao 7, e também está em Apocalipse 17, do versículo 3 até o versículo 12. Amém? Então vamos lá. Versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, língua e nação. Daniel 7, 21, hein? Quem são os santos aqui? São todos aqueles que vão se converter durante o período da tribulação. Escreva aí. E está justamente no capítulo 7 que fala sobre a pregação, de que muitos vão se converter através daquelas 144 mil pessoas, homens, 12 mil de cada tribo de Israel, que serão selados para a pregação do evangelho do reino. Amém? E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Segundo o Salmo 69, verso 28 aí, tá?
Se alguém tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos? Se alguém leva para cativeiro vai. O que quer dizer isso? Que nesse período não tem essa coisa de, ai meu Deus, não. Ficou, irmão. Ficou. Vai sofrer. A igreja que ficar, vai sofrer o cativeiro. Prisões, mortes, tá? Não tem como evitar. É bíblico. Por que ele está dizendo aqui? Jesus está revelando a João, para que a igreja depois não diga, cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Se você ficar, diga para o irmão, se você ficar, olha o que a Bíblia diz. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja o quê? Morto a espada. Tá? Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Segundo o profeta Jeremias, capítulo 15, verso 2. Jeremias também viveu numa época de cativeiro, de mortes, tá? De muita perseguição a Israel. E aqui ele está dizendo que vai ter cativeiro e que vai ter morte. Então não adianta dizer, ai meu Deus, você ficou porque você é vacilão. Diga para o seu irmão, ficou por causa do vacilo. Né? Porque estava aqui, ó, euzinho aqui, só ensinando, e você não prestou atenção. Deus te deu a graça de você estar aqui, ó, nessa sala, antes do arrebatamento. Então, se você ficar, é porque você é vacilão. Eu falo isso de boca cheia, não tem igreja para estar sacudindo mais o povo do que essa, em relação ao arrebatamento. Tá? Nós estamos fazendo, eu até ouço de alguns hipergracianos, gostou desse nome? Hipergracianos? Legal, né? Eles dizem assim, o senhor é muito exagerado com escatologia. Eu digo, não, o problema é que eu sou muito escatólogo e vocês são zero escatologia. Vocês não estão nem aí, vocês estão acreditando que o amor de Deus vai superar o pecado de vocês, vai levar vocês para o céu. Ainda ontem eu falava com um cidadão da Hipergraça e ele faleceu um parente dele, e porque aceitou Jesus na hora da morte lá, né, a pessoa passou a vida toda no pecado, praticando macumbarias, feitiçarias, a vida toda. De repente, na hora do... entendeu? Fôlego final. Amazing Grace. Começou a cantar a música, aceitou Jesus, bateu asas e voou. Bispo, só acredita nisso? Eu não. Tem quem acredite no Saci Pererê, na mula sem cabeça, né? Eu não acredito que conversão é desse jeito, porque a palavra converter é transformar, é mudar a direção. Se você só aceitou e não mudou a direção, se você não, aí, bispo, e o ladrão da cruz? Rapaz, tudo tem um propósito na Bíblia, não tem? E outra coisa, Deus não é onisciente. Jesus sabia o coração daquele cara e tinha um propósito naquele momento. Agora, dizer que tudo é igual, tornar aquilo ali uma doutrina, o problema do povo evangélico é que tudo vira doutrina. Deu uma chancha, né? Só uma. Aconteceu isso aqui na Bíblia, então vai acontecer comigo também. Na última hora eu vou me converter e vou para o céu. Gente, isso foi o ladrão da cruz, isso não é doutrina. Amém? Cuidado. Doutrina gera experiência. Experiência não gera doutrina. Ali foi uma experiência. Isso não é doutrina. Cuidado para você que vai com essa visão, isso já passou para filmes, para tudo. Você vai assistir a maior parte dos filmes por aí, tem um até chamado Inferno em Chamas, que a pessoa é levada a aceitar Jesus antes da morte. Bispo, o que é que o senhor acha disso? Cara, eu acho que é meio que você pegar um revólver, botar uma bala e fazer assim, e ficar, check, para ver se a bala sai. Será que a gente deve confiar numa experiência para a nossa salvação, para a vida eterna? A experiência de alguém? Eu não confio. Eu vou para a palavra. Amém? Então o que é que o senhor acha? Eu devo pregar para quem está morre e não morre? Deve. Claro que deve. E aí? Eu não sei.
E aí eu não sei. Aí tem aquela coisa. Morreu, foi para o céu, bispo? Sei lá. O povo tem mania de me perguntar isso na hora de enterro, por isso que eu nem vou. Não gosto de ir para enterro dos outros. Nem no meu eu irei. Porque o povo tem essa mania. Foi para o céu. Eu não sou o Espírito Santo para saber. Só digo uma coisa. Ir para o céu é uma conquista. Amém? É pela graça que sois salvos, mediante a vossa, que fé sem obra é essa? É a fé morta. Então, fé morta produz alguma coisa? Então, tem que ter obras. Segundo o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, tem que ter obras. Amém? Obras que são oriundas daquele cujo coração foi transformado. Vocês entendem isso? Quer dizer, eu faço coisas que eu não faria se eu estivesse no mundo. Como eu estou na casa de Deus, na obra de Deus, no caminho de Deus, as minhas obras, elas são diferentes das do mundo. A minha prática de vida é diferente. Então, são essas obras que a Bíblia fala. Elas mudam, viu? Continua falando, feito um Zé Doidinho? Continua sendo frio na fé? Continua imundo? Continua sujo? Continua impuro? Continua injusto? Vai para o inferno. Ah, mas aceitei Jesus, sou crente. Vai para o inferno. Entendeu? Eu tenho gente que eu conheço que gosta de mentir. É aquela mentira branca que eles chamam. Aquelas mentiras brancas. Conhece mentira branca, não? Tem a mentira preta, a amarela e a branca. Gente, a Bíblia não diz que tem branca, preta e amarela. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Cuidado com aquela mentirinha e aquela mentirona e aquela mentira. Porque mentir leva para o inferno. O pai da mentira é quem? O diabo. Então, os filhos dele têm a fase gestacional. Entendeu? Quando a mentira está nascendo. Começa assim. Você gosta de mim no namoro? Ah, eu amo você. Não sabe nem o que é amar. É a mentira branca, só para agradar o outro. O rapaz diz assim, o que você acha de mim? Ah, você é lindo. Feio que dói. Então é mentira branca, para não desagradar o outro, né? Entendeu? Então, mentir é mentir. Diga, mentir é mentir. Vamos nós. É por isso que as pessoas, eu não gosto que me perguntem nada. Eu fico assim, ó. Entendeu? Não posso mentir. O que você acha da minha roupa? Não pergunte. Só não pergunte para mim. Se eu calar, é melhor. Às vezes eu viro o rosto. Vamos lá. Vi ainda outra besta emergir da terra. Falso profeta, escrevo. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo, olha só, há uma sedução religiosa, grife aí, aos que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo, olha só, tem gente que vai muito por milagre, por cura, então esse povo vai ser todo enganado por isso, porque eles vão identificar o falso profeta como o Moisés, entendeu? Porque ele faz milagre, e aqui vê, ó, diz assim, aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então vai ser feita uma imagem. Que imagem é essa, hein? Pode ser um robô, não pode? Hoje tem robô com cara de gente. Inclusive eu vejo muito no TikTok, eles estão fazendo robôs de pessoas famosas. Já viu isso, não? Eu vi outro dia do Stallone. Eles fazem com a mesma cara. Antigamente tinha boneco de cera,
Agora eles fazem robôs com a cara daquele famoso. E lhe foi dado comunicar fôlego a imagem da besta, né? Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Vocês lembram de Nabucodonosor? Quem não adorasse morreria? Pois está aí. A todos os pequenos e os grandes, veja que não haverá distinção de ninguém, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a testa. Algumas estão escrito fronte, né? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Porque poderá ser com certeza é um número que se relaciona a um nome. O nome disso que eu estou dizendo é gematria. Escreva, gematria. Gematria é um estudo de números e nomes, tá? Então veja, aqui está a sabedoria. Grife aí, aqui está a sabedoria. Por quê? Quando ele fala sobre comprar ou vender, só com a marca da besta. Aí ele diz, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E ele diz logo em seguida, aqui está a sabedoria, e bota um ponto. Isso quer dizer o quê? Que tem uma sabedoria nesses dias que as pessoas vão entender. As pessoas quem? Os que ficaram. A igreja que vai se converter, nesses dias, vai entender quem é a besta e que aquilo é a marca. Então hoje a gente especula, mas nesses dias vai ser dada a todos a igreja, a todos da igreja que vão se converter, todos, né? Israel, a igreja, o povo que ficou e etc, que está morrendo, que está ficando vivo ainda, que está correndo, se escondendo, vão entender a marca, vão entender o nome e o número. É uma sabedoria que vai ser dada. É para esses dias aqui. Então, tudo que a gente for falar são especulações teológicas. Mas nesse dia vai ser dada a sabedoria. Amém? Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Veja que só quem tem o quê? Entendimento. Então, aí você vai ver cálculos assim absurdos dentro. Quando você vai falar de marca da besta, você vai pesquisar, tem gente calculando vários nomes com gematria. Dá um bocado de nome. Então, será que todos eles são anticristo? Não. Ele diz, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, 666, tá? Põe a mão sobre a Bíblia e diga, Pai, fala ao meu coração, me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Gente, o diabo é imitador, sim ou não? Então veja o versículo 1 do capítulo 14. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Amém? Então, as pessoas que vão ser seladas, há quem diga que o selo é invisível, outros dizem que será visível. Eu não posso dizer se vai ser invisível ou visível o selo de Deus. Eles dizem que é, tá? Outros dizem que não é, que é visível. Mas nós vamos estudar aqui sobre essa questão de marca, de tudo isso aí. Vocês vão entender que não é uma prática do futuro, já é uma prática do passado. Nos impérios passados, babilônico, mesopotâmico, né? Medo, persa, grego, romano, eles já marcavam pessoas. E também dentro das religiões pagãs, pessoas eram marcadas. E geralmente eram marcadas para
dizerem que cultuavam a determinado Deus e assim por diante. Na época, por exemplo, eu não lembro se foi o Império Babilônico, não, mais na frente, acho que foi no grego. As pessoas que eram marcadas dentro do domínio grego, elas tinham que declarar adoração a deuses como Dionísio, né? Na época que Dionísio se declarou Deus. E aí tinha uma marca específica também que tinha que ter na testa ou na mão, entendeu? Então isso era uma prática. O próprio Deus, lá em Levítico, lá em Êxodo, lá você vai ver também no livro de Ezequiel, ele determinou marcas no passado para o povo que não aceitava a falsa adoração. Nós vamos ver isso aqui. Tá bom? Amém? Então vamos para cá. A marca da besta, o que é? Onde se fala na Bíblia e qual o propósito, né? Vamos lá. Dentre todos os tópicos da Bíblia, talvez a marca da besta seja o que mais tem suscitado especulações e argumentações ridículas e bombásticas, né? Cristãos e não cristãos debatem significado de seu valor, número, mas o que diz realmente o texto da Bíblia? Vamos lá. O número 666 é a marca registrada da tribulação. A questão central da tribulação é: quem tem o direito de governar, Deus ou Satanás? Deus vai provar que é ele quem tem esse direito. Pela primeira e única vez na história, as pessoas terão uma data limite para aceitarem o Evangelho. Por enquanto, todos podem aceitar ou rejeitar essa mensagem em diferentes momentos da vida. Alguns o fazem na infância, outros no início da fase adulta, outros na meia-idade e alguns na velhice. Mas quando vier a tribulação, as pessoas terão que tomar essa decisão. Amém, irmãos? Terão que tomar essa decisão de forma imediata ou compulsória por causa da marca da besta, de modo que toda a humanidade será deliberadamente dividida em dois segmentos. O elemento polarizador será precisamente a marca. Então, quem aceitar a marca é adorador do diabo, da besta. Quem não aceitar é adorador de Deus, Criador, e de Jesus Cristo, seu Filho. Então, a marca vai dizer quem é quem. A Bíblia ensina que o líder da chamada em defesa da marca da besta será o falso profeta, que está ligado à falsa religião. Vamos aí em Apocalipse 13, no versículo 11, diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, que possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como? Por que ele parece? Porque é um líder religioso, entendeu? Fantasioso, com estola, com roupa sacerdotal, e as pessoas respeitam muito isso, né? Apocalipse 13, 15, deixa bem claro que o ponto-chave em tudo isso é adorar a imagem da besta. A marca da besta é simplesmente um meio de forçar as pessoas a declararem do lado em que estão, do anticristo ou de Jesus Cristo. Todos terão que escolher um dos dois lados, tá? Será impossível manter uma posição neutra ou ficar indeciso com relação a esse assunto. A Escritura é muito clara ao afirmar que os que não aceitarem a marca serão o quê? Mortos. Bispo, onde está isso? Vamos lá. Capítulo 14, versículo 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte, ou na mão, ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Amém? Isso aí está descrito em Isaías 51, 17 e Gênesis 19, 24, textualmente como era feito no passado, tá? Como foi praticado, assim
vai ser exigido. Então, a pessoa que receber a marca não tem salvação. Então, tenha cuidado, porque não tem como voltar atrás, tirar a marca depois que colocou. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, mas eu vou receber só para comer, só para trabalhar, só para sustentar minha casa, só para ter onde morar, só para não ser preso, mas eu não vou adorar a besta. Gente, olha como diz aí, ó. E não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem veja, quem quer que receba a marca do seu nome. Então vai ter gente que vai receber para não adorar, mas vai continuar na maldição eterna. Então cuidado para alguém não te dizer se você ficar. Recebe. Jesus entende, que hoje já tem muito isso, né? Deus entende. Se preocupe não, que Deus te ama do mesmo jeito, sendo gay, sendo lésbica, sendo mentiroso, sendo profano, sendo prostituto, sendo imoral, sendo indecente. Aliás, toda vez que aparece, agora eu estou criando essa moda, quando aparece alguma coisa feia no meu celular, aí eu já entro e boto uma mensagem escatológica. Entendeu? Então eu mando uma mensagem, mulher, homem, lobisomem, o que aparecer lá, eu mando uma mensagem escatológica dizendo: Jesus Cristo está vindo, você está preparado? Olha só. Aí boto o texto, aí diga assim: os imorais não herdarão o reino dos céus, os profanos, os mentirosos, os ladrões. Quando é ladrão eu boto para político, ladrões, entendeu? Aí vai. Pastores também, ladrões, mentirosos, né? Porque tem um monte, entendeu? Então, os obscenos, aí só, entendeu? Quando é uma mulher pelada, aí eu digo: os peladões não herdarão o reino dos céus. Aí vou, só batendo. Então, faça o mesmo, quando você encontrar no seu... Em vez de você aprovar, você desaprova, porque a Bíblia diz que nós temos que desaprovar as obras do inferno. Amém? Nós temos que bater de frente com elas. Vai dentro da Bíblia, não diz a sua opinião, que ninguém pode lhe processar. Só diz o que a Bíblia diz. Diga assim: a Bíblia diz. Aí pronto. Aí a culpa é da Bíblia. Tá bom? Amém? Vamos lá. Aqui no verso de número 12 ainda diz assim, ó: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de quem? De Deus, e a fé em Jesus Cristo. Então, se você não guardar a perseverança, você vai para o inferno. Seja por que motivo for, seja o que disserem, não acredite. Toda a humanidade será forçada a escolher um dos lados. Todos, os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Apocalipse 13:16. Existe uma palavra aí em Apocalipse 13:16 que diz assim, ó. Aliás, no 15 diz assim, ó: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda, olha só, fizesse morrer. Olha que tamanho de poder que ele tem. Quer dizer, não vai nem para a justiça, ele já manda, faz assim, ó, que nem o imperador romano. Quando ele faz assim, é morte. Fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, dentro desse poderio dele, tá? E aqui está falando da besta que emerge da terra, o falso profeta. Aí você diz: mas como o homem religioso vai mandar matar? Claro. Quem foi que mais matou gente no período medieval, gente? Não foi a igreja? A chamada Santa Inquisição não matou um monte? Então imagine que em nome da besta, em nome do como que chama? Do anticristo, esse que vai profanar Deus, tá? Esse que vai dizer que o anticristo é Deus, em nome do Deus dele, ele vai mandar matar muita gente. A Bíblia fala de muita gente mesmo. Comenta que essa construção retórica abrange todas as pessoas de todas as classes sociais, ordenadas segundo a sua condição financeira, abrangendo todas as categorias culturais
culturais. As três expressões são um recurso estilístico que traduz universalidade. A escritura é muito específica. O falso profeta vai exigir uma marca em sinal de lealdade e devoção à besta. E essa marca será sobre a mão direita, não à esquerda, ou sobre a fronte. Apocalipse 13:16. Porque no passado foi exigida por Deus, mas foi na mão esquerda e não na direita. Nós vamos ver isso. A palavra marca aparece em muitas passagens da Bíblia. Por exemplo, ela é usada várias vezes em Levítico, referindo-se a um sinal que torna o indivíduo cerimonialmente impuro. E está geralmente relacionada lá em Levítico à questão da lepra, a doença. É interessante notar que o modo como Ezequiel 9:4, vamos ler aí, usa a ideia de marca é semelhante ao de Apocalipse. Vamos ler aí Ezequiel 9, versículo 4. Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. De novo. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então estavam havendo abominações, idolatrias, adorações falsas. E o Senhor diz: passa, tá? No meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa, grife aí, dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Veja como isso está bem claro aqui. Então, quem era seguidor do Senhor Deus era marcado, foi ordenado ser marcado na testa, em repúdio à falsa adoração. Amém? Aí você vai ver que coaduna com a visão lá de Apocalipse 7, 3, 9, 4 e 14, verso 1, que nós acabamos de ler, o 14, 1. Ok? Vamos lá. Essa mesma expressão, marca, tá aqui em Ezequiel e está lá nesses outros textos que eu acabei de citar. Nessa passagem, o sinal serve para preservação, assim como o sangue espalhado nas ombreiras das portas livrou os hebreus durante a passagem do anjo da morte, como relata o livro do Êxodo. Em Ezequiel, a marca é colocada na fronte, semelhantemente à do Apocalipse. Todas as 7 ocorrências da palavra marca ou sinal, tá? Que no grego é charagma, bote aí, escreva charagma. No Novo Testamento, em grego, encontram-se no livro do Apocalipse, e todas se referem à marca da besta. Então, no Novo Testamento, o nome marca está lá no Apocalipse, e todas as vezes se refere à marca da besta. Apocalipse 13, 16 e 17, o capítulo 14, 9 ao 11, o capítulo 16 do Apocalipse, vamos aqui, versículo de número 2, é isso? Vamos aqui. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores de quê, gente? Da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram sobre eles úlceras malignas e perniciosas. Amém? Isso também aconteceu lá no Êxodo 9, né? Com o povo do Egito. Se você lembrar, eles também tiveram essa praga das úlceras, né? Então, quem no período do Apocalipse tiver a marca, conforme 16:2, vai ter úlceras. 19:20 também fala, vamos aqui no 19:20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, com
os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do fogo, do lago de fogo, que arde com enxofre, né? Então veja que esses adoradores aqui da besta, da imagem da besta, ela vai ser adorada? Vai. E com direito à marca e tudo. Do contrário do que foi dito aqui no texto, nós vamos ver que o Senhor mandou marcar os que não queriam adorar a deuses e que era adorador dele. E o diabo, lá no período da tribulação, vai fazer o oposto. Ele vai mandar marcar os seus adoradores. Tá? No 24 também, capítulo 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como, está vendo decapitados aí? Gente que vai morrer decapitada, hein? Bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta. Então tem gente que diz, esses decapitados são a igreja primitiva. Não, irmão. A igreja primitiva já ressuscitou, já foi para o céu, já festejou nas bodas do Cordeiro, já recebeu galardões, já recebeu o corpo de glória. Entendeu? Aqui a igreja já veio para reinar com Cristo 1000 anos. Eles são a igreja que veio. Amém? Então não são eles. Que está falando daqueles que vão se converter durante a tribulação e vão morrer por causa disso. Tá? Então veja. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém? Então veja que vai haver a marca na fronte e na mão. Tá? Pode ser nas duas? Pode. Se a da fronte for invisível, a da mão será visível, provavelmente. Porque o diabo gosta de ser adorado e ele quer que seja manifesta a sua adoração. Tá? Bispo, eu acho tão complicado as pessoas marcadas, né? Espera aí. Qual é a maior moda de hoje? O povo todo não está tatuado? Para onde você vira? É tatuagem nas costas, é tatuagem nos peitos, é tatuagem nos braços, é tatuagem nas pernas, é tatuagem no rosto. Tem gente que tatua o corpo inteiro. Então você imagina que tatuagem, gente, que já era no Antigo Testamento proibido que alguém tatuasse o corpo, né? Imagine vocês que hoje é uma moda. Então, quem já é tão tatuado, que vai ser mais uma tatuagem? Mais uma marca. Já tem tantas. Só que tem uma que vai ser a marca da moda. Essa vai dar direito a você entrar no salão VIP do mundo. Participar de tudo. E quem não tem ela, não entra nos bares, não entra nos shows, não entra nos shoppings, não entra em canto nenhum, nem trabalha, nem come, nem negocia. Então, essa é uma tatuagem que, além de ser uma marca, ela dá direitos. Então, muita gente vai querer usar, primeiro porque já gosta de tatuagem. Quantos crentes eu não conheço que tem tatuagem? Aí chega para mim e diz, bispo, o que é que você acha de tatuagem? Eu odeio tatuagem. Porque nada mais é do que um preparo para esse período aqui, ó. Bispo, mas eu já vim, me converti todo tatuado. Irmão, não tem mais jeito para você, você vai para o inferno, estou brincando. Você que veio todo tatuado, você veio porque foi enganado, amém? Não é a tua tatuagem que você fez, não é a marca da besta, então fica tranquilo. Só que você não deve mais tatuar a partir de agora, amém? A partir de agora não faz isso não, porque isso é uma prática satânica, contrária ao Deus vivo, que se você fosse
ser tatuado, você tinha que nascer tatuado. Ele teria que ter criado você já com a tatuagem. Então isso é coisa, geralmente é um dragão, né? Não sei o quê. Aí teve um rapaz evangélico aí que colocou Jesus Cristo não sei o quê no corpo. Gente, Jesus Cristo não quer isso aí também. Ele não quer nada de tatuagem, nem com o nome dele, nem com nome nenhum. Você quer adorar a Deus? Não tatua, vive o evangelho. Tá? Mas quem já é tatuado, tem salvação? Tem, claro que tem. Não é a marca da besta, não. Tá? É só para você entender que é uma prática, que é um preparo, é como a pandemia. Nós ficamos presos como? Por causa de um cartão de vacina. Não foi? Quem tinha, saía. Quem não tinha, não podia entrar em canto nenhum. Né? A ordem era ficar em casa e não sei mais o que, foi todo um presídio. Então vai ser do mesmo jeito. Só que com mais autoridade, porque não vai ter morte, vai ter prisão. Então vai ser muito ruim. Vamos lá. A marca deve ser algum tipo de tatuagem ou estigma, semelhante às que recebiam os soldados escravos e devotos dos templos da época de João. Na Ásia Menor, os seguidores das religiões pagãs tinham prazer em exibir essas tatuagens para mostrar que serviam a um determinado Deus. No Egito, Ptolomeu IV, Filopator, 221 a 203 a.C., marcava com o desenho de uma folha de trevo os judeus que se submetiam ao cadastramento, simbolizando a servidão ao deus Dionísio. É isso que eu estava falando. Então, na época de Ptolomeu, nesse período aí 221 a 203 a.C., as pessoas eram marcadas, os judeus que se convertiam ou que se submetiam ao cadastramento, dizendo que eram servos do deus Dionísio, tinham que ser marcados com essa marca, que era uma folha de trevo. Isso quer dizer o quê? Que eles rejeitavam a Deus. Isso está onde na Bíblia? Não está na Bíblia, está em Macabeus, capítulo 2, verso 29. É um livro apócrifo. Então, na Bíblia romana, você vai ver no apócrifo, capítulo 2, verso de número 29, é falado isso lá no apócrifo. Tá? Os apócrifos não são livros inspirados. Tá? Tem muita mentira, porque não são nem inspirados, não são, mas alguma historicidade é encontrada nos apócrifos, não em todos. Em uma parte de alguns, você pode pensar algumas coisas históricas. Essa é uma delas. Esse significado lembra a antiga prática de usar marcas para tornar pública a fé religiosa do seu portador. Isaías 44:5, lê aí para mim, enquanto o André abre. E também a prática de marcar os escravos a fogo com o nome ou símbolo de seu proprietário. Tá? O termo charagma, marcar ou marca, também era usado para designar as imagens ou os nomes dos imperadores, cunhadas nas moedas romanas, e, portanto, poderia muito bem aplicar-se ao emblema da besta colocado sobre as pessoas. Lê aí, André. Isaías 44, verso 5. Um dia eu sou Yahvé, e outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó, e ainda outro escreverá na própria mão, pertence ao Eterno, e tomará o nome de Israel por sobrenome. Olha só, tá vendo como era uma prática? Vai lá. Gálatas 6:17 agora. Porquanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Pronto. O que é que Paulo está dizendo? Olha, vocês que têm as suas marcas aí dos seus deuses, ninguém me moleste, porque eu tenho as marcas do meu Senhor. E ele não falava de tatuagem, falava de chicotes. Ele falava de marcas de peia, de muita peia que ele levou por causa do Evangelho. Ele trazia com ele no corpo as marcas, do Evangelho, do resultado de ser cristão. Então, o que é que Paulo está dizendo? Que ser cristão, gente, é carregar marcas que são, que tem esse cunho de ser perseguido, de ser represado por causa do Evangelho. Então, nós não precisamos de nenhuma marca, porque já carregamos a marca do Evangelho, que é essa marca. Amém? Vamos lá, pode passar aí.
Alguns se perguntam por que foi usado um termo tão específico para designar a marca do anticristo. Essa marca parece ser uma paródia do plano de Deus, principalmente no que se refere aos 144 mil selados de Apocalipse 7. O selo de Deus sobre suas testemunhas, muito provavelmente, é invisível e tem o propósito de protegê-las do anticristo. Por outro lado, o anticristo oferece proteção contra a ira de Deus. Então imagina, o cara vai dizer assim, se Deus não presta, se Deus que todo mundo chama de criador, ele não é Deus, ele é um vingador. Olha o mal que ele está fazendo a todos vocês, olha a fome que o pessoal que serve ele está passando, olha a morte, olha como eles são doentes. E muita gente que é cristão vai ser perseguido como os judeus foram. Os judeus na época do nazismo, eles eram apontados como gente doente, gente que transmitia doenças. E todo mundo queria que o judeu morresse para acabar, para matar aquelas pragas que eram disseminadas e que eles diziam que era do judeu. Então o cristão não vai querer receber picadas, vai? Não, né? O cristão não vai querer receber as picadas, porque são muitas pragas que virão. E nessa época as picadas vão ser colocadas, engendradas no corpo, inoculadas através da marca, através desse sistema mundial de controle nanobiotecnológico. Então a pessoa que já tem, nela vai ser inserido as substâncias. Então como o cristão não vai receber, não vai ter. Então ele vai ser o quê? Chamado de doente, de quem é transmissor de doença. Então todo mundo vai ver, você não tem a marca da besta, então você é um transmissor de doença. Aí vão chamar a polícia para você, vão mandar lhe prender. Eles também vão ser controlados na mente para eles terem um raciocínio em relação a isso. Sabe, tem gente que é cego mesmo, defende o que é errado e está lá na cegueira. Então você imagina eles totalmente cegados e controlados. A Bíblia diz lá em Marcos 13, no sermão profético, que o filho vai matar os seus progenitores, que o pai e a mãe vão entregar os filhos à polícia, às autoridades. O anticristo oferece proteção contra a ira de Deus, uma promessa que ele não tem condições de cumprir, e sua marca é visível e externa. Como os que recebem a marca da besta o farão voluntariamente, é de supor que as pessoas sentirão um certo orgulho em terem, em essência, a Satanás como seu dono. Então você tem que ir pela palavra. O que te define é ela. Então se você entrar no modismo do secular, você vai ser definido porque você está se afirmando contra o sistema neotestamental doutrinário da igreja. Você não pode ir contra. Paulo disse, nada posso contra a verdade, senão pela verdade. Não fica relativizando a sua fé, não. Vamos lá. Então, como os que receberam a marca da besta o farão voluntariamente, e é de supor que as pessoas vão adorar, né? Essa essência, né? O Dr. Thomas afirma, a marca será visível e identificará todos os que se sujeitam à besta. Uma identificação traiçoeira. Além de servir como indicador visível da devoção ao anticristo, a marca será a identificação obrigatória em qualquer transação comercial na última metade da tribulação. Aqui é o Dr. Thomas que está dizendo, que é na última metade da tribulação. Eu acho que já vai pegar o início dela. Tá? Tem escatólogos que dizem que já nos primeiros 3 anos e meio isso acontece. Outros dizem que é no final dos 3 anos e meio. Quer dizer, eu acredito que no início já vai ter, com certeza, mas a obrigatoriedade mais ferrenha de morte vai acontecer na metade para frente. Mas já vai ter. Então veja, até por causa do tempo, 7 anos para marcar o mundo inteiro, né? Este sempre foi o sonho de todos os tiranos da história, exercer um controle tão absoluto sobre seus vassalos, a ponto de decidir quem pode comprar e quem pode vender. Ou então era imediatamente denunciado e ficava impossibilitado de participar da vida social e de exercer seu ofício. No futuro, o anticristo aperfeiçoará
esse sistema com o auxílio no futuro. Que futuro? Chegou o futuro. Diga assim: prazer, futuro. Você é da geração desse futuro que ele falava aí. A moderna tecnologia. Ao longo da história, muitos têm tentado marcar certos grupos de pessoas para o extermínio, mas sempre houve alguns que conseguiram achar um meio de escapar. Porém, à medida que a tecnologia avança, parece haver uma possibilidade cada vez maior de bloquear praticamente todas as saídas. Essa hipótese é reforçada pelo emprego da palavra grega dunetai. Dunetai, que é possa. Apocalipse 13, 17. Então, para que ninguém possa comprar ou vender, dunetai. Então, ninguém vai poder, tá? Que é usada para transmitir a ideia de que pode ou não pode ser feito. O anticristo não permitirá que alguém compre ou venda se não tiver a marca. E o que possibilitará a implantação dessa política será o fato da sociedade do futuro, diga prazer futuro, não usar mais o dinheiro vivo, gente. Olha aí, nós também não estamos mais usando, é só o Pix. Não é não? Olha como isso foi escrito nos anos 80, 90, e agora nós estamos vivendo isso. A segunda metade de Apocalipse 13, 17 descreve a marca como o nome da besta ou o número do seu nome. Essa equivalência indica que como nome ele é escrito com letras, mas como número é o análogo do nome escrito com algarismos. O nome do anticristo será expresso numericamente como 666, ou seja, são letras que simbolizam números que dão um nome. Calculando o número desse ponto da profecia, lá no verso 18, o apóstolo João interrompe momentaneamente a narrativa da visão profética e passa a ensinar a seus leitores a maneira correta de interpretar o que havia dito. Uma leitura do Apocalipse demonstra claramente que os maus não entenderão o significado porque rejeitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por outro lado, os demais que estiverem atravessando a tribulação receberão sabedoria e entendimento para que possam discernir quem é o anticristo e recusar sua marca. Amém? Tem um preço a pagar? Tem. Mas é a vida eterna, né? A Bíblia deixa claro que aqueles que receberem a marca da besta não poderão ser salvos. Apocalipse 14, 9 ao 11, o 16, 2, o 19, 20 e o 20, verso 4, não é isso? Eu já li isso para vocês, não já? Então, quem recebeu, neneca de pitibiriba, não tem mais salvação. Então, se alguém negociar e disser, não, mas é uma marca invisível, ou é visível, não, é só para você trabalhar, deixa de ser bobo, entendeu? Cuidado. E passarão a eternidade no lago de fogo. O fato de João usar essa passagem crucial para transmitir sabedoria e entendimento aos crentes com relação ao assunto de consequências eternas mostra que Deus proverá o conhecimento necessário para que o seu povo possa segui-lo fielmente. Mas o que essa sabedoria e esse conhecimento permitem que os crentes façam? A passagem diz que podemos calcular. Calcular o quê? Podemos calcular o número da besta. O principal propósito de alertar os crentes sobre a marca é permitir que eles saibam que quando em forma de número, o nome da besta será 666. Assim, os crentes que estiverem passando pela tribulação, quando lhes for sugerido que recebam o número 666 na fronte ou na mão direita, deverão rejeitá-lo, mesmo que isso signifique a morte. Outra conclusão é que podemos tirar é que qualquer marca ou dispositivo oferecido antes dessa época não é a marca da besta que deve ser evitada. Muitos têm tentado descobrir a identidade do anticristo através de cálculos numéricos. Isso é pura perda de tempo. A lista telefônica está cheia de nomes que poderiam ser a solução do enigma, mas a sabedoria para calcular o nome não é para ser aplicada agora. Ele diz agora onde? Lá no passado, hein?
pois isso seria colocar a carroça adiante dos bois. Esse conhecimento é para ser usado pelos crentes durante a tribulação. Então, se Jesus vier agora, e eu creio que ele vem, o pessoal que vai entrar na tribulação vai saber. Primeiro, porque o anticristo é o cara do tratado de paz. Ele é o cara que vai trazer a falsa paz. Ele é o cara que vai implantar a falsa... Ele e o falso profeta vão implantar a falsa religião, né? Nós já estamos vivendo na religião única. Governo único, religião única, e a liderança única é a única que falta agora, é a liderança única. Para isso, já existe a ONU, a OTAN, já existem várias entidades governamentais a nível mundial que estão se ajuntando. É tanto que a Europa hoje é um bloco chamado União Europeia, que o Emmanuel Macron, além de presidente da França, príncipe de Andorra, ele é presidente da União Europeia. Então, tudo é em bloco. Tá? Então, blocos. Esses blocos vão se unir. Amém? Vamos lá. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo ensina que durante a presente era da igreja o anticristo está sendo detido. Ele será revelado somente em ocasião própria, no verso 6. Leia aí 2 Tessalonicenses 2, verso 6. Ao escolher a palavra revelado, o Espírito Santo quis indicar que a identidade do anticristo estará oculta até a hora de sua revelação, que ocorrerá em algum momento após o arrebatamento da igreja. Amém? Portanto, não é possível saber quem é o anticristo antes da ocasião própria. O Apocalipse deixa bem claro que os crentes saberão na hora certa quem é o anticristo. Então, o que é que acontece? Hoje a gente diz, é o Macron, é o Barack Obama, é o Gerard, né? Jared. Tá, pode ser qualquer um deles. Mas nesse período aí não. Você já vai saber quem é. 2 Tessalonicenses 2,6. E agora vós sabeis o que detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Na minha opinião, o que o detém é a igreja. Na opinião de outros, é a presença do Espírito Santo na terra. Volto a dizer, o Espírito Santo não vai sair da terra, como dizem muitos. Tá? Eu conheço vários pastores que falam isso. Bispo, por que o senhor sustenta que o Espírito Santo não sai da terra? Quem crê que o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só? Não é a Trindade? Que é um só. Deus é onipresente? Então o Espírito Santo também é. Como é que eu posso tirar ele do mundo se ele é onipresente? Então é uma teologia furada, quando alguém diz que vai ser tirado. Então o Espírito Santo está numa parte e não está na outra. Ele é onipresente. Amém? Então já descreio daí. Outra, Apocalipse 7. Muita gente vai se converter com os 144 mil testemunhos, né? São selados por Deus para testemunhar sobre Cristo. Essas pessoas que vão se converter, através desses 144 mil, que vão ser protegidos do Senhor, elas vão ser convencidas através de quê? Se quem convence do pecado, juízo e justiça é o Espírito Santo. Então é impossível alguém se converter sem o Paracletos de Deus, sem o Espírito Santo. Amém? Não existe convertimento sem ele. Ao escolher a palavra revelado, o Espírito Santo quis indicar que a identidade do anticristo estará oculta até a hora da sua... Não, isso eu já li. É ali no 2. Como apontamos acima, o Apocalipse não deixa dúvida de que durante a tribulação, todos os crentes saberão que receber a marca da besta será o mesmo que rejeitar a Cristo. Durante a tribulação, todos os cristãos terão plena consciência disso, onde quer que estejam. Nenhuma das hipóteses levantadas do passado ou que venham a ser propostas antes da tribulação merece crédito. Apocalipse 13, 17 e 18 diz claramente que o número 666 será a marca que as pessoas terão que usar na fronte ou na mão direita. Em toda a história, quem jamais propôs a utilização desse número em condições semelhantes às da tribulação, de modo que todas as hipóteses já levantadas a respeito da identidade do anticristo podem ser descartadas. Ou seja, o que ele está dizendo? O pessoal diz,
O anticristo foi o Hitler, foi o Mussolini, foi o Mao Tse Tung. Milhares morreram. Só o Hitler foi 6 milhões de judeus. Então, Mao Tse Tung matou milhares. Mussolini matou milhares. Gente, Nero matou milhares. E tem gente que diz que Nero era o anticristo, né? Não é assim. O mais importante nessa passagem é que podemos nos alegrar em saber que a identificação do futuro falso Cristo ainda não é possível, mas o será quando ela ascender o trono, né? Com certeza, quando ele ascender o trono. Com certeza aquele a quem o número 666 se aplica é quem é que pertence a uma época posterior ao período em que João viveu, pois ele deixa claro que alguém iria reconhecer esse número. Interessante o seguinte: nenhum desses grandes estadistas, ditadores que mataram pessoas, exigiram essa marca com esse número que simboliza um nome. Nenhum deles. Quer dizer, eles foram maus, mas não houve no passado, no pretérito, essa visão da marca 666. Se nem a geração de João, nem a seguinte foi capaz de discerni-lo, isso significa que a geração que poderá identificar o anticristo forçosamente estava e ainda está no futuro. Diga, chegou o futuro. No passado, houve várias figuras políticas que tipificaram características e ações desse futuro personagem, mas nenhum dos anticristos anteriores se encaixa perfeitamente no retrato e no contexto anticristo do final dos tempos, do anticristo, né? A relação entre tecnologia e marca da besta. Muitos têm feito as mais variadas hipóteses sobre a marca da besta. Alguns dizem que ela será como um código de barra utilizado para identificar a unificação universal dos produtos. Outros imaginam que seja um chip implantado sobre a pele ou uma marca invisível que possa ser lida por um scanner. Contudo, essas conjecturas não estão de acordo com o que a Bíblia diz. A marca da besta, 666, não é a tecnologia do dinheiro virtual, nem o dispositivo de biometria. A Bíblia afirma de forma precisa que ela será. Vamos lá, antes da gente ler isso aqui. Isso foi escrito quando? Anos 80. Eu tenho um manuscrito do mesmo autor, já admitindo a biometria e a tecnologia atual como sendo a possibilidade da marca da besta. Vê como muda? No próximo manuscrito ele vai dizer que o chip pode ser. Quer dizer, que coisa nos anos 80 eles não acreditavam que fosse, que não tinha noção do que seria. Agora, todos eles que disseram isso, já estão dizendo que é o contrário, que pode ser. Está vendo como a coisa caminhou? Escritores religiosos ou seculares, cineastas, artistas e críticos de arte fazem menção e exibem ou discorrem a respeito dele. Ele tem sido usado e abusado por evangélicos e por membros de todos os credos, tendo sido objeto de muita especulação inútil. Frequentemente, pessoas que se dedicam com sinceridade ao estudo da profecia bíblica associam esse número à tecnologia disponível em sua época, com o intuito de demonstrar a relevância da sua interpretação, mas fazer isso é colocar a carroça à frente dos bois, pois a profecia e a Bíblia não ganham credibilidade e legitimidade em função da cultura ou da tecnologia. O que é a marca da besta na Bíblia, né? O propósito da marca da besta está ligado diretamente ao comércio e à adoração e, portanto, todos aqueles que a receberem terão o mesmo tipo de marca. Olha só como já mudou. Mesmo autor já está falando que a marca tem a ver com o comércio e com a adoração. Vamos lá. Segundo Apocalipse 13, 16 ao 18, durante a tribulação obrigarão as pessoas a usar a marca charagma ou o nome da besta para poderem comprar ou vender, para poderem realizar qualquer transação comercial. Todos os negócios, públicos ou privados, exigirão que as partes possuam esta marca. Olha só. Por isso, os que se recusarem a recebê-la passarão por grandes dificuldades, perseguições e morte. Segundo Apocalipse 13, 16, a marca da besta é um sinal de lealdade. Não será restrito a um grupo, mas estender-se-á
por todas as partes da sociedade. João utiliza três dísticos, né? Para enfatizar isso: os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e escravos, atingirá, portanto, todas as categorias culturais e camadas sociais. Diante de Deus ou de Satanás não existem favoritos e não há nenhuma disposição ou distinção entre abastados e desfavorecidos. O propósito da marca da besta: a marca da besta será a contrapartida de Satanás para o selo que Deus dá aos crentes do Apocalipse 7, 2 ao 4. Assim como os 144 mil são selados na fronte para receber a proteção, também os ímpios receberão, né, a marca da besta para terem a proteção do anticristo. O selo posto à fronte dos 144 mil é muito provavelmente invisível, até mesmo para que possa protegê-los contra o anticristo. A marca da besta tem propósito de imitação. A palavra utilizada para selo não é a mesma utilizada para marca. Contudo, como tudo o que o anticristo faz, a marca da besta é um arremendo e uma zombaria. Pode também ser uma imitação da ordem dada por Deus em Deuteronômio 6:8, para que os judeus atassem o Shema à mão e à fronte. Para que os judeus atassem o Shema à mão e à fronte, embora o utilizassem na mão esquerda ao invés da direita. Naquela época foi na mão esquerda, tá? Além disso, em Ezequiel 9:4, nós já lemos Ezequiel, Deus manda que todos os homens pesarosos pela idolatria da nação tragam a letra hebraica tal, marcada na testa. Isso significa que aquelas pessoas haviam voltado a pertencer ao Senhor. Por isso, vemos aqui em Apocalipse Satanás mais uma vez imitando, arremendando e zombando das ações de Deus. Vai. Deuteronômio 6, versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Entende isso? Então, foi dada essa ordem também por Deus. Veja que a prática de uma marca não é uma coisa incomum. Às vezes a gente pensa, não, mas no Apocalipse vai ser uma coisa assim do outro mundo. Não, já está todo mundo tatuado. Tem muita gente chipada. Hoje carro é chipado, gente é chipado, animal é chipado. Todo mundo está tatuado, então é muito comum. E naquele período vai ser algo documentado também. Vai ser para documento, vai ser para as pessoas se livrarem, inclusive, de doenças, né? Então é uma coisa que cada dia mais eles vão tornar parte do comum das pessoas. E aí alguém vai dizer para você, não, mas isso aí é coisa de gente doida, dizer que isso é a marca da besta, tá? Eu tenho uma pregação aí daquele pastor Silas Malafaia, dizendo que as pessoas podiam botar chip onde quisessem, que não é a marca da besta. Ele falou isso há 10 anos atrás, 7 anos atrás. Hoje eu acho que ele mudou de opinião. Então, entendeu? Como esse cara aqui mudou também, ele também está mudando a dele. Por isso que a gente não pode cuspir para cima, porque acaba pegando na testa. Tem muita gente que fala bobagem, entendeu? E depois tem que morder a língua. A marca da besta tem propósito de devoção e compromisso. Receber a marca da besta significa a devoção e o compromisso da pessoa com o anticristo. A pessoa confirmará que crê que Satanás e não Deus é a suprema divindade. Essa marca da besta será um sinal visível no indivíduo, no imenso poder da autoridade e do domínio exercidos pelo anticristo. Interessante que antes os cristãos usavam, os cristãos romanos usavam a cruz. Hoje nem todos usam mais. Usam tal. Outros usam uma cruz invertida e nem sabem que está invertida. Eu vi outro dia um documentário que no papado já se usa também alguns símbolos que são satânicos. Declaradamente satânicos. Então, esses símbolos que se carregam no pescoço e tudo, por que o cristão não precisa usar isso? Porque nós temos a marca de Cristo. Amém? A palavra bíblica para marca assemelha-se ao significado contemporâneo de tatuagem ou cicatriz. Por toda a Bíblia, a palavra marca aparece para diferenciar ou indicar algo com um sinal. Por exemplo, utilizada muitas vezes em Levítico,
com relação às marcas que podem tornar algo liturgicamente impuro, né? Levítico 13, 47 ao 59, 14, 34 ao 39. Nesse caso, fizeram-se as mais diversas sugestões acerca da natureza dessa marca. Um brasão oficial, filactérios, a letra tal, que corresponde à letra grega com que começa o nome de Cristo, uma marca invisível ou algum tipo de dispositivo, o que, pessoal? Olha só! Alguém que disse que não podia ser um dispositivo tecnológico, dizendo que agora pode. Como o implante de microchip. O uso da marca no mundo antigo, né, ele fala das tatuagens religiosas, eram bastante populares no Império Romano e no mundo antigo. Os fiéis de um determinado deus recebiam marca para demonstrar sua devoção. A palavra marca também é utilizada para a imagem ou o nome do imperador nas moedas romanas, já li também, de forma, pode voltar? De forma semelhante, soldados capturados em batalha, escravos, rebeldes recebiam a marca. Nada disso é igual ao que está escrito em Apocalipse, mas tais exemplos mostram a existência desse costume. É que assim, para você receber a marca da besta, você vai ter que dizer, eu quero. Não vão dizer assim, aceita Satanás, não. Eles vão dizer, aceite o nosso líder mundial. Essa é a marca da nossa liderança. Entendeu? Não vão dizer o diabo, não. Tem os satanistas que já adoram Satanás mesmo, né? Mas os não declarados, os que vão ser enganados, a Bíblia diz que, se possível, até os escolhidos serão enganados. Olha só. Como é que você vai enganar um escolhido? Ou seja, um crente? Através de uma mentira. E uma mentira bem espalhada e bem contada, ela se torna uma verdade para muitos. Entendeu? A Bíblia diz que haverá sabedoria para que reconheçam que essa é a marca da besta, que ele é o anticristo e tal. Mas quem não estiver buscando sabedoria, conhecimento? Por exemplo, você que está nessa aula aqui, que assistiu a aula de sexta-noite e que vem assistindo as minhas aulas, o que acontece com você? Se você ficar, você sabe de muita coisa que muita gente não sabe. Então, pelo menos isso você já tem. Então, você não vai ser uma presa fácil, porque você vai ser daqueles que dizem, olha, meu bispo falava assim, assado, antes dele ir para o céu ser arrebatado, ele falava isso para mim. Eu é que fui vacilão. O apóstolo João declara em Apocalipse 13, 17, que a marca é o nome da besta, ou o número do seu nome. No versículo 18 ele escreve, é número de homem, e o seu número é 666. Esse número refere-se ao nome do anticristo, seu valor numérico, né? Falei. Aqui, a sabedoria, ou seja, é preciso ter instrução e discernimento, para solucionar o problema do número. De modo semelhante, Daniel recebeu instruções e discernimento para resolver o enigmático número 70, com relação às 70 semanas proféticas. Olha, que tem crente que até hoje não sabe sobre as 70 semanas proféticas. Mas Daniel, na sua época, recebeu a revelação, não recebeu? E olha só que nós agora, 2023, estamos discernindo as 70 semanas. E olha que a palavra foi para os judeus. E os judeus não entenderam a palavra. Até hoje o judeu não sabe o que é a 70ª semana de Daniel, não entendem que vão ficar, que o anticristo vai vir, que vai enganar eles. Eles não entendem, está escrito, eles já leram isso, mas eles não entendem isso. Assim, durante a tribulação, os fiéis receberão conhecimento e discernimento para desvendar o mistério do número. Então, tu imagina 144 mil selados, vão dizer, você lembra de Daniel? Deixa eu sentar com você e te mostrar que Daniel viu, foi revelado, vocês não creram por causa do judaísmo de vocês, mas aqui, a revelação é essa. Então, ele vai ser revelado naquela época. Provavelmente o número, nenhum outro número da Bíblia ou da história recebeu tanta atenção como esse, né? São teorias que envolvem, vamos lá, os nomes de vários líderes mundiais, o cálculo cronológico que tentam relacionar a duração do reino do anticristo com impérios como Roma, Islã, Alemanha nazista, enigmas apocalípticos que, por meio de alegorias, comparam o nome de Jesus com o número da besta, um significado simbólico para o número 666 em relação a anticristos e suas forças, representando sua rebeldia e imperfeição,
O número 666 se refere a Nero, né? Alguns falam. Alguns comentaristas do Apocalipse, rejeitando uma visão futurista do livro, alegam que o indivíduo ali retratado era Nero. Só que não é, porque Nero já morreu, tá? Nada do que foi profetizado aconteceu com Nero. Então não é. A forma latina de seu nome transliterada para o hebraico soma 616. Essa visão, contudo, é contrária ao texto, carece de embasamento histórico e exige a utilização de uma grafia falha. A Bíblia não identifica o anticristo nem interpreta o número. Em vez disso, informa que quando ele surgir, durante o quê? A tribulação, o número do seu nome, o valor numérico desse nome será esse. Qualquer especulação acerca da identificação do anticristo antes dele surgir vai além da honesta interpretação profética. Quando o anticristo se revelar, a interpretação da marca da besta resultará na compreensão dos 5 comentários que João fez no Apocalipse. Os 5 comentários: o nome da besta, o número do seu nome, e o número é o número da besta, e o número do homem é o número 666. Seguindo essa progressão lógica, o número é, portanto, o nome do próprio anticristo, que possui o valor numérico. A associação de valores numéricos a números e letras é parte da antiga prática gematria, olha só. Tá? No hebraico, as letras do alfabeto são também utilizadas como números. Por exemplo, o 666 no hebraico é o Vav, a letra do alfabeto grego, hebraico, perdão, é o Vav, tá? Então, quando você vai falar 666, é Vav, 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 que é o 6. Então, por incrível que pareça, o Vav, que é o 666, na nossa língua portuguesa é o W. E é interessante que o W, tá? Vav, 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 666, www, é usado para quê? Para internet. Internet. É bem interessante. Porque o governo do anticristo, ele domina a internet. Outro dia eu estava vendo o jornal, e no jornal, o que é que acontece? Eles disseram assim: uma entidade que controla a internet no mundo inteiro, eles não disseram o nome, a gente sabe que é a Nova Ordem, afirmou que na cidade de Gaza, em algumas redondezas ali, a internet foi cortada. Então existe alguém que controla a internet do mundo todo. Sexta-feira eu estava com a minha mulher lá no São Luís, e aí eu parei meu carro, o Honda, e tinha um Honda branco lá. Eu disse: olha aí, Elvia, que legal, um Honda branco e tal. Comecei a elogiar o carro. Olha, igual o nosso, só que é branco e tal. Gente, não deu 10 minutos. A gente foi tomar um café, quando eu olhei para o meu celular, tinha um Honda branco lá, e dizendo assim: quer realizar seu sonho de carro? Estava no meu celular. Eu não pedi isso. Mas eles ouviram isso e colocaram isso para mim lá. Vocês estão entendendo? Então, a IA, a inteligência artificial, ouve tudo. Existe gente ouvindo tudo. E o que é que você faz para ajudar eles? Para onde você vai? Já notou? Para onde você sai, você bate foto, você faz vídeo, você diz onde é que você está, para onde é que você foi, quando é que você volta. Você fica dando toda hora, fala no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Você fica falando direto aqui, ó. Isso é bom. Aí, para completar, quando você vai comprar um remédio ou qualquer coisa no mercantil, eles dizem: me dê o número do seu CPF, digite aí. É só para saber que agora, nesse minuto, você acabou de passar ali no mercantil, e depois você foi na farmácia. Então alguém está controlando para onde é que você vai. Eles, além de ouvir, de ver, porque mesmo isso aqui desligado, eu creio que eles veem e ouvem. Além de ver e ouvir, eles também sabem para onde é que você vai através dessas coisas. Então é leitor facial, leitor biométrico, tem tudo, gente. Tem tudo. É um sistema.
Vocês entendem isso? Por que eles querem biochipar as pessoas? Porque aí eles vão ter um controle dentro de você. Não vai ser mais o externo. Tem um comentário do Elon Musk que ele diz que hoje o celular é um canudo. Que a tecnologia já tem condição de fazer o canudo virar uma vala enorme. Ou seja, hoje você é uma pessoa androidizada por causa disso. Isso aqui torna você, isso aqui é parte de você hoje. Você não sai sem isso, não vai para canto nenhum sem isso. Então, eles querem fazer um sistema dentro de você para que isso vá com você o tempo todo. Então, você vai começar a raciocinar mais rapidamente através disso aqui dentro. Imagine, se hoje você não sabe uma coisa, você vai no Google e pergunta, né? Se isso estiver dentro de você, você não vai perguntar, você já tem aqui a informação. Ó. Então, tem gente que diz assim, isso vai tornar você 100, 200, 500, 1000 vezes mais inteligente do que você já é. Imagina todo o seu potencial totalmente desenvolvido através do sistema IA. O alfabeto hebraico possui 22 letras. Na gematria, as 9 primeiras letras correspondem à sequência que vai de 1 a 9. E as 9 letras seguintes correspondem à sequência de 10 a 90. E as últimas 4 letras vão de 100 a 400. Todo nome hebraico possui um significado numérico. O nome do anticristo, quando então ele se revelar no futuro, equivalerá ao número 666. Então, dentro da gematria, o nome dele vai equivaler ao número 666. Em suma, apesar de não identificar completamente o anticristo, a Bíblia traz alguns detalhes bastante precisos, sobre a marca da besta que será. A marca do anticristo e será identificada com a pessoa dele. Literalmente o número 666, e não uma representação simbólica, né? É indelével, semelhante a tatuagem e visível a olho nu. Colocar na pessoa como que contrastando com o indivíduo, facilmente reconhecível e inconfundível. Recebida voluntariamente e não implantada de forma furtiva ou através de ardis, ou seja, então não vai ser nada que alguém vai forçar, mas vai ser forçoso no sentido de que não botou, morre. Vai. Usada após o arrebatamento e não antes. Usada durante a segunda metade da tribulação, obrigatória para a realização de transações comerciais, recebida por todos os ímpios do mundo, mas recusada por todos os cristãos do mundo, um sinal de adoração e fidelidade ao anticristo, promovida pelo falso profeta, uma marca que leva à condenação eterna. Veja que aqui nessas condições, um escritor comentou que existe tecnologia para marcar cada pessoa na Terra usando um microchip. Então, marcar todos que não juram fidelidade a Satanás ou rejeitam a Cristo é tecnicamente possível. Olha que legal, já mudou a visão. No entanto, Sam Storms escreve que Deus não marca fisicamente os crentes. Eles são selados com o Espírito que é invisível e interno. Visto que Satanás copia Deus, ele pode procurar a falta do selo de Cristo e criar uma marca espiritual semelhante. Apocalipse 18 fala mais de uma marca de pertencimento. A marca é uma forma simbólica de descrever a lealdade dos seguidores, né? Qual é a marca de Deus? Apocalipse 9:4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Em contraste com a marca da besta, aqueles que são fiéis a Deus também recebem uma marca. Êxodo 13:9. E te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com a mão forte o Senhor te tirou do Egito. Assim como a marca da besta identifica aqueles que levam a marca com o seu líder, o mesmo acontece com a marca de Deus. No Antigo Testamento, os israelitas foram ordenados a marcar suas mãos e as suas testas como um memorial à graça salvadora de Deus, lembrando-os de como Deus os salvou na escravidão do Egito. Deuteronômio 6:5-8, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa.
e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te também, as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Novamente, em Deuteronômio, Moisés instrui os israelitas a marcar suas mãos e as suas testas com a lei de Deus, como um lembrete para temer a Deus e guardar seus mandamentos. Filipenses 2, 1 e 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Marcar a testa, frontes, simboliza moldar os pensamentos e crenças de alguém com a lei de Deus. Os cristãos são encorajados a compartilhar a mente de Cristo e a pensar como Jesus, compartilhando sua humildade e o desejo de amar e servir uns aos outros. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que pertencem a Deus serão conformados à imagem de Cristo. Conclusão sobre a marca da besta. O uso dessa marca pelo anticristo será mais um de seus diversos esforços para imitar durante a tribulação a importância, o governo e a obra de Jesus Cristo. Nesse sentido, é importante atentar para as palavras de Paulo em Gálatas 6,17. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago o meu corpo a marca do Senhor Jesus. Em resumo, a marca da besta é um símbolo que identifica as pessoas que se opõem a Deus e à sua igreja por meio de seus pensamentos e ações. Aqueles que recebem a marca se alinham com o anticristo e a sua tentativa de desviar a adoração de Deus para si mesmo. Em contraste, a marca de Deus é um símbolo dado a pessoas que creem na graça de Deus e que colocam a lei de Deus em prática pela fé. Deus acabará por destruir os reinos terrestres que se opõem ao governo de Deus. Deus estabelecerá seu reino eterno por meio de Jesus Cristo, o Filho do homem, a quem foi dada a autoridade para governar as nações. Amém? Então, irmãos, nada disso é ficção. Tudo isso aí a Bíblia fala e atesta, tá? Então, todos nós temos que estar preparados. As 3 características aqui da marca, diga, a marca da besta é um sinal visível. Então, já é plausível que seja tecnológico. Diga, é um instrumento de domínio. Então, vai ser como um pacto entre o governo e a religião oficial. O governo e a religião oficial única, que agora é o Crislã, já foi assinado, eles vão ter um pacto de que uma marca vai identificar quem é do governo, quem faz parte desse governo, quem apoia esse governo e essa única religião. E é uma imitação daquilo que Deus já havia ordenado em Isaías, em Ezequiel, em Deuteronômio, em Êxodo, em vários textos da Bíblia, tá? Eu botei só essa observação aqui, a mão, botei aqui, ó. Era antigamente usado em escravos, desobedientes, soldados e pessoas leais, adeptos ao governo, aos senhores, e certos cultos pagãos também utilizavam. Por isso, é tão comum nos nossos dias o uso de tatuagem nas pessoas das mais variadas classes sociais. Então, é muito comum porque já prognostica na mente das pessoas uma facilitação de usarem a marca da besta. Então está sendo já implantado dessa forma. Ok? Então alguém vai perguntar por que o crente não deve se tatuar? Está aí o motivo. É que já é uma preparação. Você vai achar normal. Tá? Curve a sua cabeça. Você está vivendo dias realmente diferentes. Se você crê, como eu creio, que esses são dias para o arrebatamento da igreja, e você se dá por avisado. Olha só, Ezequiel 33 fala sobre a visão de um atalaia. É interessante que no 34 ele fala sobre o bom e o mau pastor. E no 36 ele já vai falar, 35 e 36, sobre a decadência moral do povo de Deus. E no 37
até que ponto essa decadência leva o povo a ser destruído, espalhado e destruído por nações. E fala do Vale de Ossos Secos, que aconteceu com o nazismo. No 38 e 39 fala sobre a Gog e Magog, que é essa guerra que eu creio que é essa que está acontecendo agora. Pelos vários países que estão unidos contra Israel, a gente vê aí uma formação de Gog e Magog. Então, gente, especulações são várias. Bispo, o senhor está 100% seguro? Gente, 100% só Deus. Eu estou fazendo uma coisa chamada prevenção, amém? Porque é melhor prevenir do que remediar-se. Então eu estou ensinando você que esse pode ser e deve ser os dias, por tudo que a gente vê, tudo que todo mundo escreveu no passado sobre futuro e hoje chegou. Então, se você está ligado com tudo isso e você diz, bispo, eu preciso realmente alinhar a minha vida a tudo isso. Ah, gente, eu queria tanto que você pensasse na sua família, nos seus amigos de verdade. Eu queria tanto que dentro de você nascesse a visão dos antigos cristãos da igreja primitiva, que deram a vida para a salvação de muitos. Hoje você ainda pode, ainda tem, sabe, um pouco da porta do Evangelho da Graça ainda está aberto. A gente não sabe até quando a gente vai ficar na terra, pode ser agora mesmo o arrebatamento. Mas eu queria tanto que você entendesse a gravidade desses dias. Você precisa sair desse sono, sabe, dessa coisa que te impede de ser um cristão verdadeiro. Um pai, uma mãe, um filho cristão que prega o evangelho, que vive o evangelho. Tá, não poupe mais ninguém não de ouvir a verdade. Para onde você for, você é a carta de Deus, você é o evangelho fisicamente falando. Você é a Bíblia física. Então, chega, irmão, de você só frequentar a igreja. Seja a igreja. Irmão, se você crê mesmo no arrebatamento, Lucas 14 diz assim, forçai-os a entrar para que a minha casa esteja cheia. Amém? Deus quer usar você. Os da igreja primitiva morreram, entregaram suas vidas pelo evangelho. E você? Você vai esperar que venha a tribulação para fazer isso? Ou você faz isso agora, porque quer, ou você vai fazer mesmo que sem querer, sabendo você que quem não fizer o que tem que ser feito, nos dias da tribulação, vai morrer da forma mais atroz possível. Então, para você não passar por aquela dor, será que não era melhor você agora se dedicar? Sabe, tem um pastor que em vez de ir com outro discurso, Deus colocou um para você que vai com o discurso correto. Eu não quero que você fique numa falsa religião, onde você é proselitado a ser o que você quer ser. Você tem que ser Cristo, e Cristo morreu na cruz, e você não. Você ainda nem tomou a sua cruz para segui-lo. Você foi proselitado no meio que diz que você pode ser o que você quer e fazer o que você quer. Mas o cristianismo disse Paulo, o que eu quero eu não faço e o que eu faço eu não quero. Então o cristianismo verdadeiro nos leva a dar a nossa vida pelos irmãos. João falou isso. Então, querido, faça isso agora. Porque quando vier o arrebatamento, você vai amargamente chorar e gritar e dizer, Jesus, Jesus, me leva, não me deixa. E não vai adiantar. Porque você estava vendo alguém nu e não vestiu. Você estava vendo alguém perdido e não foi buscar. Você estava vendo alguém com fome e não alimentou. Você estava vendo alguém preso e não foi vê-lo. E doente e não foi visitá-lo. Então, gente, pelo amor de Deus, quebra o egoísmo. O evangelho não é seu. O evangelho veio para você, para através de você ir para todo mundo. Então, se você está acomodado na evangelização,
Entenda que vai subir quem tem negócio com Deus, vai subir quem tem galardão para receber, quem foi atuante. O ativo, o passivo fica. O passivo é aquele que não fez nada, que não cuidou de coisa nenhuma. O Senhor deixou uma plantação para ser feita. Ele deixou uma obra para ser realizada. E Ele vai vir cobrar. Veja só, em Mateus 25 fala sobre as 10 virgens. E em seguida, a parábola das 10 virgens, vem a parábola dos talentos. A cobrança vem. Quando Ele vier, Ele também trará consigo a sua cobrança. E Ele disse, olha, eu darei a cada um conforme a sua obra. Então, se você não tem obra nenhuma, vai receber o quê? E se você não tem nada para receber, o que você vai fazer lá no tribunal de Cristo? Então veja, irmão, a necessidade de você acordar é muito grande. De você correr atrás do tempo perdido. O diabo fez você perder tempo com pecado, com iniquidade, com tanta coisa ruim. Nessas últimas horas, se dedique para o Senhor. Em nome de Jesus, se dedique para Deus. Quem hoje tem esse pensamento, esse entendimento real, e você sabe que você tem que se levantar para hoje, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, entrar num campo de batalha espiritual e vencer o seu ego, o seu eu, e ganhar todo dia uma alma para o Senhor e levar para a igreja. Porque, como eu disse, não adianta alguém levantar a mão, não. Nem dizer que Jesus é o Salvador. Tem que ser transformado, não é isso? Tem que viver a palavra. E ninguém vive a palavra, gente, fora da igreja. Ninguém vive a palavra sem o contexto da igreja. A igreja, ela é esse ventre materno. Ela faz com que você seja gerado como filho de Deus. Através do conhecimento, do entendimento, do ensino, da obra, de tudo que a igreja envolve, você acaba se tornando alguém diferente. Amém? Ou você já se imaginou sem igreja? Imagine você sem um pastor, sem a orientação, sem essa palavra, sem esse ensino, sem a vigília, sem a EBD, sem culto. Como é que você seria? Uma pessoa libertina, uma pessoa cheia de manias do mundo, porque você não teria um referencial. Então a igreja é a nossa referência de Cristo. Amém? Quando somos igreja, nós estamos entendendo Cristo. Então por isso você tem que levá-los à igreja, para que eles sejam ganhos realmente. Não vamos apostar de que o ladrão da cruz virou uma doutrina, porque não virou. Ali foi uma situação, foi uma experiência, mas não é doutrina. Então, quando a Bíblia diz, se com a tua boca confessar e você crer no teu coração para a justiça, então tu serás salvo. Crer para a justiça é mudança, é vida nova. Quem hoje quer tomar essa atitude de vir aqui na frente e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero que o Senhor me use mesmo. Eu não vou mais botar obstáculos para o Senhor me usar. Eu quero ser usado na tua obra e eu quero arrastar dentro do meu carro, na minha moto, ou a pé, puxando as pessoas a pé, mas eu vou levá-las para a casa do Senhor essa noite, essa tarde, e eu vou ganhar essas almas para o Senhor. Amém? Quem faz isso hoje, diante de Deus, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Nós vamos comungar dessa visão.